Bem-vindos ao especial Autárquicas 2017. Notícias, informações, vídeos, entrevistas e debates. Nesta primeira fase, apresentamos-lhe o perfil de cada um dos candidatos, os seus projetos, as suas ideias para cada um dos municípios dos vários concelhos do Alentejo. Toda a informação através dos 90.6 ou então no espaço Campanário TV em radiocampanário.com. Hoje temos connosco o candidato do Partido Socialista ao município de Borba, Agnel Baltazar, 54 anos, professor, diretor do agrupamento de escolas de Borba, presidente da Assembleia de Freguesias Dourada, membro do Conselho Consultivo Independente da Federação de Évora do Partido Socialista. O seu slogan para esta campanha é voltar a acreditar. Muito boa tarde, professor Agnel. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer-lhe a disponibilidade para estar aos microfones da Rádio Campanário e perguntava-lhe quem é este homem, quem é Agnel Baltazar, além daquilo que eu acabei de dizer. Bem, este homem, para começar, dizer que há 40 anos ou mais de 40 anos, que anda nas listas do Partido Socialista, e essa provavelmente a razão da candidatura foi um dos fatores que pesou, para além das solicitações que foram feitas por outros militantes do Partido Socialista que de facto fizeram um apelo para que eu avançasse nesta minha candidatura. Portanto, para além deste apelo feito por pessoas que eu muito considero, acho que é um dever cívico da minha parte tentar produzir qualquer tipo de melhoria que possa acontecer no concelho onde sempre vivi e onde sempre tenho trabalhado. Em 2013, nas autárquicas de 2013, o Partido Socialista ficou aquém, com 600 votos sensivelmente a menos daquele que foi o movimento de independentes, a MUB, que veio ganhar a Câmara. O que é que, da sua opinião, agora vai fazer para reverter esta situação e esta intenção dos votos dos municípios de Borba? Apresentando efetivamente propostas concretas, em primeiro lugar dizer que foi efetivamente feito um esforço, não iniciado por mim, para que se conseguisse ali uma plataforma de entendimento entre o movimento e o Partido Socialista. Até porque muitos dos elementos que constituíram este movimento MUB, muitos deles participavam nas listas do Partido Socialista e, naturalmente, alguma coisa se verificou para que se conduzisse à construção do movimento. Avançou então o MUB e também separadamente o Partido Socialista, sem que tivesse havido esse entendimento. Mas vamos nos centrar, e serve esta entrevista para percebermos quem é o homem, quem é o candidato e também quais são os seus projetos, o que é que considera que é prioritário para este concelho de Borba. Ou seja, o que é que vem trazer de novo, quais são as suas grandes causas e as suas grandes preocupações e as medidas para as resolver. Acrescentando, este candidato é um candidato que, em primeiro lugar, é natural de uma freguesia rural. Ou seja, sai de casa por volta das 8 da manhã, de uma freguesia rural, leva o seu dia-a-dia na sede de concelho e seguramente isso pode deveras representar uma mais-valia para a gestão do município, ou seja, esse conhecimento que se traz das freguesias rurais para a sede de concelho, devo dizer, tão subejamente esquecidas nos últimos anos, pode ser e representar um fator acrescido na gestão do município na sua globalidade. Isto significa, ou quererá dizer, que conhece bem a realidade do concelho. E o que nós queremos saber é que, para essa realidade que conhece, que propostas tem se vier a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Borba a 1 de outubro.
Bem, esta candidatura, aliás, tive a ocasião de, no primeiro momento da minha apresentação, no dia 27 de maio, é uma candidatura que não vai percorrer o caminho da crítica daquilo que foi menos bem feito. Obviamente que teremos que alertar para alguns pormenores, no sentido de aí produzir melhorias. Mas dizer que é uma candidatura, sobretudo, e estava nessa minha intervenção, uma candidatura virada sobretudo para as pessoas. Ou seja, como é lema central do Partido Socialista, toda a sua ordem de trabalho, quer a nível nacional, quer a nível local, terá que ser uma política virada e centrada concretamente nas pessoas. Sabemos que estamos, obviamente, num concelho que perde população há mais de 20 anos. E é de extrema importância que se faça tudo para estancar essa perda de população. É perfeitamente notório, basta irmos aos censos, que são de 10 em 10 anos, mas basta reportar-nos às últimas eleições autárquicas, o número de eleitores comparativamente com o número de eleitores que temos neste momento. E, portanto, estamos a falar de 4 anos e há efetivamente uma diminuição significativa de eleitores. E aí podemos extrapolar claramente para a população, em que efetivamente temos que tudo fazer para estancar esta perda de população, centrar de facto as nossas políticas nas pessoas. Estabelecer também, devo dizer, descentralizando e aproveitando esta onda de descentralização que aí vem do Governo Central, descentralizar nas juntas de freguesia, com protocolos, porque vivemos hoje com protocolos completamente obsoletos, devo dizer, que não resolvem o problema das freguesias, não resolvem, sobretudo, os problemas também das freguesias rurais, em que têm sido dotadas por este Executivo nos últimos 4 anos ao mais completo abandono. O que nós pensamos é, de facto, estabelecer protocolos, descentralizando para as juntas de freguesia a competente, quer mão de obra, quer a competente financeira, no sentido delas próprias, localmente, poderem, de facto, trabalhar de outra maneira, sem estarem à espera de que a Câmara, o Poder Central, possibilite, de facto, a realização de obras que muitas vezes são tão pequenas e têm que estar a aguardar que a Câmara lhes forneça quer a mão de obra, quer o recurso financeiro para que são necessários à realização dessas obras. Quais são, portanto, as competências que pensa delegar, quais são os serviços e competências que pensa delegar às juntas de freguesia se vier a ser eleito, concretamente? Concretamente, todas aquelas obras de pequeno porte, que até poderão ser realizadas pela própria junta em termos de adjudicações diretas. Vamos imaginar, com um limite financeiro que todos conhecemos, mas que efetivamente achamos de extrema importância que as juntas de freguesia fiquem dotadas do recurso financeiro para dar resposta imediata. Para dar resposta imediata àquilo que é efetivamente as necessidades locais, que são eles que sentem, são eles que estão próximos da população, são eles que estão mais próximos das pessoas e por isso mesmo há a necessidade de dotar as juntas de freguesia com outro porte financeiro para dar estas respostas mínimas à população de imediato. Falou também que seria uma intenção do vosso programa, da vossa candidatura, fixar pessoas no Conselho. Como é que pensa fazê-lo? Bem, fixar pessoas no Conselho significa, porque Borba, deixe-me dizer-lhe, os nossos grandes eixos de intervenção são um Conselho mais inclusivo, um Conselho com mais oportunidades, e mais oportunidades significa, de facto, começar por divulgação dos nossos recursos endógenos, fazer com que, inclusivamente, o Conselho seja também mais empreendedor, mais inovador, e aqui alguma política, deixe-me dizer-lhe, alguma política em torno da redução dos preços dos lotes industriais, quer na sede do Conselho, quer até nas freguesias, fazer com que, de facto, haja criar uma empresa, uma incubadora de empresas, e isso pode auxiliar até mesmo
os mais jovens e não só, tanto outras camadas etárias, que efetivamente precisem do apoio necessário àquilo que são as candidaturas aos fundos europeus estruturais de investimento. E isto é importante que aconteça, é importante que nós vamos atrás daquilo que pode ser, e é seguramente, Borba tem jovens empreendedores, pode não ter o auxílio estratégico por trás, que pode muito bem e deve ser fornecido pela Câmara Municipal. Investimento também no enoturismo. Sabemos que Borba não tem, por exemplo, em termos de alojamento, não tem seguramente, e é completamente deficitário nesse campo, mas podemos promover os nossos recursos endógenos, o vinho, o queijo, com uma divulgação atempada dos eventos que acontecem ao longo do ano e não uma semana antes. Portanto, considera que para a promoção e desenvolvimento do concelho de Borba significa apostar mais na sua divulgação dos eventos que acontecem. Refere-se propriamente a que eventos? Pensa criar outros ou são aqueles que já estão quase que pré-estabelecidos no calendário de atividades, e falo nomeadamente da Festa da Vinha e do Vinho, por exemplo, da Festa do Queijo, da Feira das Ervas, enfim, numa série, uma panóplia de atividades que já ao longo dos anos elas vêm a ser desenvolvidas. Pensa apostar nessas mesmas ou criar também outras atividades de forma a atrair pessoas e, enfim, dinamizar o concelho? Existem, portanto, para já manter aqueles que existem. Devo dizer, por exemplo, a Feira do Vinho tem vindo a perder aquele impacto que foi o seu início e o desenvolvimento ao longo dos anos, mas que agora tem vindo a decair. Na sua opinião, porque é que tem vindo a perder, e não estamos a falar talvez dos últimos 4 anos, senão na última década, portanto, que esse declínio tem vindo a acontecer. Na sua opinião, porque é que está a acontecer e o que é que pensa fazer exatamente para reverter a situação? Seguramente. Primeiro, a questão da divulgação, como já referi. A divulgação não é feita atempadamente, não há uma planificação exata de agenda, quer para a Festa do Vinho, quer para outros eventos, nomeadamente a Feira do Queijo, a Feira das Ervas, que anteriormente se passava na Ourada, em que estes eventos são apenas divulgados, fazem-se uns cartazes uma semana antes e são divulgados através desses cartazes. Portanto, há que haver aqui uma divulgação nacional, efetiva, atempada e, por que não, internacional. Através dos nossos vinhos, por exemplo, a Feira do Vinho pode ser divulgada através da exportação, aproveitar esse pormenor para, de facto, enriquecer a divulgação e trazer, inclusivamente, pessoas à Feira do Vinho. Entretanto, reconheço que, de facto, tem vindo a decair e aquilo que se pretende é que, efetivamente, se divulgue, se atraiam os turistas para esses eventos que são marcantes no concelho, e é por aí que, efetivamente, temos que ir. O espaço, portanto, o equipamento onde se realiza esta Festa da Vinha e do Vinho nos últimos anos, na sua opinião, é o adequado para, de facto, extrapolar este evento como nacional ou até internacional, como diz? Creio que com o acréscimo de mais algumas instalações em redor do pavilhão de eventos, conseguimos, de facto, um espaço mais amplo, porque é necessário para eventos que decorrem da própria realização da Feira do Vinho, efetivamente adaptar aquele pavilhão de eventos com outros recursos que são importantes para que consiga, de facto, atrair as pessoas no sentido de chamarmos as pessoas a Borba, que acho que é de extrema importância. Portanto, na sua perspectiva ou na perspectiva do programa que defende e que tem para apresentar às pessoas para vir a ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Borba, prende-se nesta área dos vinhos, na promoção dos vinhos, que de facto foi sempre um ex-libris muito forte do concelho de Borba, estará centrado numa maior promoção da Festa da Vinha e do Vinho e também de alguns arranjos ou algumas adendas àquilo que já está feito.
Claro. Ou pensa, ou tem soluções para promover os vinhos através de outros sistemas, outros programas? Não, vamos ver, na própria exportação dos vinhos, e isto envolve de facto uma conversa séria com os parceiros, e os parceiros são nada mais nada menos do que os produtores de vinho, considerando por exemplo a Adega Cooperativa de Borba. Através da exportação do produto, pode ir acompanhado logo, imaginamos, que uma das garrafas do vinho de Borba levava imediatamente um apelo, um alerta, uma divulgação da Feira do Vinho que decorre nos dias, portanto em novembro, é sempre no mês de novembro, e isso seria aproveitar efetivamente a própria exportação para a divulgação do evento e trazer as pessoas efetivamente. Agnaldo Baltazar, há quem diga que o turismo e a cultura são duas áreas indissociáveis do crescimento de qualquer concelho. Considera? Absolutamente. Nestas áreas, o que é que o Partido Socialista e esta candidatura têm para oferecer ao Concelho de Borba? Bem, para além da divulgação de certames, e por isso é que disse há pouco que Borba é um concelho de oportunidades, divulgando os nossos recursos endógenos, melhorarem a oferta turística e cultural. A oferta turística e cultural passa, de facto, por o envolvimento nestes eventos que já se realizam. O que é que acontece? Nós pensamos que, efetivamente, vamos ver o Teatro Municipal, que antes existia, julgo no meu tempo muito novo, existia o cinema, e enchia de facto com muita gente jovem que ia assistir ao cinema no Cineteatro. Isso não acontece hoje, já se têm realizado alguns eventos, tenho tido a oportunidade de verificar que na maioria das vezes esses eventos não acolhem público. Portanto, alguma coisa tem que ser feita em termos de eventos que se podem realizar no Concelho para atrair o turismo e praticar efetivamente uma agenda cultural que envolva todos os intervenientes possíveis, no sentido de, ao longo do ano, termos um preenchimento dessa agenda com eventos culturais que possam efetivamente atrair as pessoas, atrair os turistas que venham a Borba, porque Borba de facto é uma terra de oportunidades. Mas quais são as componentes em si, de forma mais específica, que leva, portanto, que eventos eles acontecem e sempre aconteceram? Qual é a diferença, qual é a componente, além da promoção e uma maior divulgação, que devem ter os eventos para atrair as pessoas de que falam? Por exemplo, atrair com um evento, vamos imaginar, que tenha impacto desportivo nacional no nosso concelho. Imaginamos, vou dar-lhe um exemplo, meia maratona das Vindimas. Meia maratona das Vindimas, ligado naturalmente a este nosso recurso que é de extrema importância, ao vinho, e fazer com que efetivamente se tragam pessoas para um evento que tenha um impacto nacional. Meia maratona das Vindimas. Dinamizar também, deixe-me dizer-lhe, o evento É Natal em Borba, portanto, que é de extrema importância nessa altura também, com instalação de uma pista de gelo. Era isso que lhe ia perguntar, esse evento já acontece, Claro. Perguntava-lhe se faria igual.
Iríamos melhorar com a instalação, à semelhança daquilo que acontece no nosso concelho vizinho de Elvas, com uma pista de gelo. Portanto, esta candidatura propõe-se, se for vencedora, fazer, portanto, um melhoramento no sentido de trazer... É Natal em Borba, uma pista de gelo. E de facto concentra quer as crianças, quer, e quando aparecem as crianças aparecem os pais, aparecem os avós, e de facto faz mexer o Conselho, movimenta o Conselho. E aquele equipamento, na sua opinião, tem condições para receber essa pista de gelo? Eu suponho que sim. Professor Agnel Baltazar, a agricultura. Na agricultura nós vivemos, o Alentejo em si, todo ele é uma zona rural que se tem vindo a perder e que também criava alguns postos de trabalho. Hoje há assim, até muitos jovens e cada vez mais que em termos sazonais estão a ter algumas oportunidades de emprego, mas digo em termos sazonais, como é a apanha da fruta e outras situações. Tem alguma coisa no seu programa que de facto contribua para este desenvolvimento da agricultura? A agricultura, tanto em termos daquilo que é a mão de obra, cada vez necessita menos. Não tínhamos margem para dúvidas. A própria evolução tecnológica tem feito com que a necessidade dessa mão de obra seja cada vez mais reduzida. De certa forma, dizer que com aquilo que aconteceu nos Mármores, porque Borba era efetivamente à semelhança do que acontece com Vila Viçosa e com o Alandroal, eram concelhos, digamos, entre aspas, ricos, ou seja, toda a gente conseguia ter um rendimento mensal que claramente dava para sustentar as suas famílias. Com a queda do mármore, aconteceu que, de facto, muitas das empresas deixaram de precisar desses trabalhadores, outras acabaram por até entrar em insolvência, de maneira que a agricultura, certamente, neste momento, é um auxílio precioso para muitas famílias, apesar do trabalho que oferece ser um trabalho sazonal. Portanto, temos as vindimas, temos a apanha da azeitona, temos outro tipo de serviços que, em torno da agricultura, geram de facto uma mais-valia para o Concelho de Borba, neste momento, e são de extrema importância. É preciso, de facto, auxiliar os agricultores, e auxiliar os agricultores significa estarmos junto deles e indagar daquilo que são efetivamente as suas necessidades, a divulgação dos seus próprios produtos, acompanhar as suas próprias evoluções em termos de investimento, e aí é que a autarquia pode, de facto, prestar um trabalho precioso, que é no encaminhamento para determinado tipo de projetos que muitos, embora existam outros auxílios, mas a própria autarquia pode também aí desempenhar um papel de extrema importância, auxiliando os agricultores no desenvolvimento da sua atividade e manter esse trabalho sazonal que neste momento constitui de veras uma mais-valia para o nosso concelho. Também, certamente, há uma área que, essa sim, eu costumo sempre dizer que será a bota, entre aspas, mais difícil de descalçar para qualquer autarca, que é o combate ao desemprego. Nós sabemos que o Alentejo e o país, mas o Alentejo particularmente, tem índices e taxas muito altas de desemprego e Borba não é exceção. O que é que pensa verdadeiramente, o que é que tem no vosso programa do Partido Socialista para combater, para fixar pessoas, nomeadamente os nossos jovens, no concelho? Como é que pensa atrair empresas que de facto provoquem esse mesmo emprego e em Borba? Bem, nós, em termos daquilo que consideramos Borba, tem que ser obrigatoriamente um concelho mais inclusivo, e o concelho mais inclusivo passa por ter uma política de natalidade, coisa que não existe no nosso concelho, passa por ter uma política de juventude, e quando digo política de juventude, digo criação de um orçamento jovem, com pequenos projetos de atividade geridos por jovens até aos 25 anos.
Portanto, apoiar também, devo dizer, que acontece de uma forma deficitária, apoio à festa da juventude. Mas dizia eu que a criação deste orçamento jovem permite de facto que estes possam criar nichos de desenvolvimento da sua própria atividade para permanecerem no Conselho. Redução dos preços. Como é que pensa fazer isso? Qual é o tipo de escrutínio? Como é que é dado às associações? Os jovens são inovadores por natureza. Os jovens são inovadores por natureza, eles têm ideias, eles não têm, muitas das vezes, é o auxílio necessário para que efetivamente consigam candidatar-se aos tais fundos estruturais que há bocadinho falei. Porquê? Porque eles podem ter ideia, mas se não houver ninguém que os auxilie nesse campo, obviamente que essa ideia vai desaparecer e, portanto, com frustração do jovem porque não conseguiu, de facto, avançar e dar o passo seguinte, que era constituir a sua própria empresa. E, concretamente, qual é que é esse auxílio? O auxílio é criar, de facto, para ficar... ainda há bocado referi, criar há bocado referi, criar uma comissão? Não é comissão, não é comissão. Criação de uma incubadora de empresas. Vamos lá explicar aos nossos municípios o que é que significa. Uma incubadora de empresas, portanto, existente na autarquia, significa, de facto, proporcionar aos jovens, e até pode alargar-se, mas eu falava há bocado nos jovens até aos 25 anos, o apoio necessário para que realizem as suas próprias candidaturas e constituam as suas próprias empresas. Mas era aí que eu queria chegar, o que eu tinha perguntado antes, no que é que se traduz esse apoio? O apoio significa a nível administrativo, Era isso que eu queria que explicasse. A nível de esclarecimento, para que de facto eles consigam dar esse passo que é crucial para a constituição dessa empresa. Mas muitas vezes... dessa ideia, porque eles têm a ideia, eles são inovadores por natureza e nós só temos que aproveitar este empreendedorismo da parte deles. Mas muitas vezes acontece a vontade, acontece esse apoio técnico e há falta de meios financeiros para poderem realizar esses projetos. E era aqui que eu queria chegar. A autarquia, caso viesse a ser eleito, se vier a ser eleito Presidente da Câmara de Borba, compromete-se a apoiar os jovens também na situação financeira para que eles possam avançar com os projetos? Dentro da medida do possível, não vejo porque não. Porque os fundos europeus são a fundos perdidos, até determinado montante. Há sempre uma majoração, exatamente, que tem que ser, portanto, pela empresa ou pelos proponentes. E é nesta parte que está, com certeza, muitas das vezes, o problema e não avançarem. Eu penso que não será por aí, porque a Câmara pode efetivamente prestar o auxílio económico necessário, se não for obviamente de grande envergadura, com desenvolvendo, se calhar, vamos imaginar, que conseguíamos ter um grupo de jovens na criação de uma empresa e interceder junto da banca, no sentido de auxiliar, de facto, esse grupo de jovens a avançar, porque esse passo para eles nem sempre é fácil, não tendo facilidades económicas, como todos sabemos, é importante que, de facto, exista uma estrutura por trás. Era isso que eu ia dizer, os jovens nem sempre, mesmo recorrendo à banca, têm essa possibilidade, porque não têm garantias muitas vezes. Mesmo, a sustentabilidade da autarquia estava nesta fase, como que se pudesse, de facto, interceder garante. Da banca como garante de que efetivamente os jovens poderiam avançar com aquele projeto e que a contrapartida financeira à partida tinha também o garante, tinha, digamos assim, que os jovens estariam com as costas mais ou menos quentes por parte da Câmara. Já é dizer-nos alguma coisa, importa aqui esclarecermos e de facto explicarmos aquilo que se vier a ser eleito, porque importa também que os municípios saibam, com aquilo que contam, obviamente, se vier a ser eleito. Relativamente aos apoios sociais, pensa que tem outras medidas?
as que estão ou foram implementadas, considera que estão... O Conselho de Borba sofre naturalmente, como os conselhos do interior, de um progressivo envelhecimento. Portanto, o que nós temos intenção de facto criar, não é substituir, porque reparem que este apoio social aos idosos é feito sobretudo pelas IPSS, considerando em particular a Santa Casa da Misericórdia no nosso concelho. De qualquer maneira, a Câmara não tem de facto nada feito para que ela própria tenha uma política de envelhecimento ativo. Isto é, auxiliando as IPSS, auxiliando a Santa Casa da Misericórdia, a título de parceria, mas a própria autarquia deve criar essa política de envelhecimento ativo que leve a que efetivamente os nossos idosos consigam de facto envelhecer com o máximo de dignidade possível. Ainda creio que não falámos sobre o que é que pensa fazer, o que é que o Partido Socialista pensa fazer, de facto, para atrair empresários que venham de fora e que se possam instalar no Concelho de Borba e assim gerarem o emprego. Começa pela política de redução de custos dos lotes de terreno industriais. De maneira a que isto, tanto na sede de concelho quanto nas freguesias, de maneira a que facilite de facto determinado empresário que queira fazer um investimento, tenha todas as facilidades, não tenha barreiras em termos administrativos, os técnicos da autarquia estarem efetivamente disponíveis para auxiliar em todos os níveis e, portanto, passará de facto por esta questão, tentar promover os recursos endógenos, como é natural, mas criar novas empresas, facilitando a instalação através da redução dos custos dos lotes industriais que existem, tanto na sede de concelho quanto até inclusivamente nas freguesias. Sabemos que a Câmara de Borba tem sido gerida nos últimos 4 anos através de um programa PAEL, que condiciona e continua, portanto, que condiciona de facto muitas alterações relativamente a taxas na matéria a que nos referimos. Qual é a sua intenção? Bem, digamos que o programa PAEL, obviamente, que obriga ao cumprimento de determinado tipo de normas e regras das quais a autarquia não se pode afastar e a gestão do Executivo tem que efetivamente passar por aí. Acontece que muita outra coisa poderia ser feita, ou seja, nós estamos numa taxa máxima de IMI que neste momento já não precisaríamos de estar, seguramente, poderia ser em verdade pelo caminho de renegociação. Mas, peço desculpa, mas porquê é que considera que neste momento já não deveria estar, se ainda continuam a cumprir aquilo que é o programa do PAEL? E que obriga às taxas máximas. Porque à semelhança do que aconteceu com outros concelhos que nós sabemos, houve uma renegociação com a banca do PAEL. Houve, isto é, pagar o PAEL através de novos empréstimos que são feitos a custos mais baixos, a uma taxa inferior. E, portanto, este Executivo nunca se preocupou com tal e, portanto, a redução de dívida que tem vindo a acontecer tem sido à custa, de facto, dos municípios. Estamos a falar do FAM, mas são programas diferentes. Claro, mas que se portanto, o FAM acontece e aconteceu e continua a acontecer para as autarquias que não estavam sujeitas ao PAEL. Não, houve autarquias que efetivamente o que é que fizeram? Foram de alguma maneira cumprindo aquilo que está estabelecido no PAEL, mas recorrendo a outros empréstimos e libertando-se mais rapidamente da sugestão. Mas não foi de novas medidas do Governo, foi os autarcas que entenderam através de um empréstimo que no fundo pagar o PAEL e ficarem mais libertados. baixos que o PAEL,
substituírem por outro empréstimo que realizaram efetivamente, trazendo vantagens naturais quer para os investimentos na autarquia, quer até para os próprios municípios que efetivamente não precisavam de estar tanto tempo nas taxas máximas de IMI, não precisavam de pagar tanto derrama municipal como existe e efetivamente trazia benefícios se este Executivo tivesse lutado por essa parte, e isso não veio a acontecer. Portanto, se vier a ser eleito, é uma das medidas que vai tomar, é contrair um empréstimo à banca para pagar o PAEL e libertar-se desta situação? Se essa for uma situação mais vantajosa, não tenhamos dúvidas que o caminho será efetivamente esse. Conhece a situação financeira atual da Câmara Municipal de Borba? Razoavelmente, mas preferia que esse assunto ficasse para um debate próprio a respeito, porque sei que quando este Executivo tomou posse estava em cerca de 11 milhões e meio e neste momento se encontra em cerca de 7 milhões e meio, segundo o que eu sei dizer, porque dados concretos não tenho esse conhecimento profundo para poder estar a afirmar. Portanto, cá está a tal redução da dívida que aconteceu e aconteceu sobretudo à custa dos municípios, não tenho dúvidas rigorosamente nenhumas, porque foram os municípios, através dos seus impostos, que permitiram que grande maioria do abate da dívida se tivesse vindo a verificar. E o que lhe pergunto é, se tivesse sido Executivo durante estes 4 anos, qual era a sua opção? Pagar a dívida ou, de facto, canalizar esses 4 milhões que foram saldados noutras situações? Qual era a sua opção? A minha opção seria cumprir o PAEL, que não tinha como escapatória, mas de qualquer maneira não precisava de querer ir mais além do que era a obrigação do cumprimento do próprio PAEL, e isso dava margem à autarquia para fazer determinado tipo de investimentos que não se verificaram seguramente nestes 4 anos, para prejuízo dos municípios. Isso não há margem para dúvidas. Portanto, o que aconteceu foi que, com este querer reduzir dívida a todo o custo, fez com que o município de Borba perdesse determinado tipo de investimentos, e não estamos a falar de obras de grande envergadura, mas que efetivamente poderiam ter sido realizadas e não estarmos obcecados, porque trata-se de estar mesmo obcecado com a própria redução da dívida. Considera uma opção e não considera uma obrigatoriedade? Considero uma obrigatoriedade desde que se cumpra essa obrigatoriedade. Não tem que ir para além daquilo que é obrigatório. Professor Agnello, certamente que essa será uma discussão entre os candidatos à autarquia do Concelho de Borba em setembro, se Deus quiser. Outra questão, já falámos das questões financeiras, do apoio social, do turismo. Resta-me perguntar-lhe, na sua opinião, quais são as grandes opções que não falámos, até porque estamos a chegar à reta final desta nossa conversa, desta nossa entrevista, perguntar-lhe outras opções que estejam já definidas pelo Partido Socialista para apresentar aos municípios de Borba. Bem, os grandes eixos de intervenção que o Partido Socialista se propõe é, de facto, fazer de Borba uma terra mais inclusiva. E uma terra mais inclusiva significa ter efetivamente essa política social que já falámos, direcionado para cuidados de apoio à terceira idade, o tal envelhecer com dignidade. Uma política de natalidade que também já foi referido e uma política de juventude. Aqui realçava, por exemplo, a criação do orçamento jovem, realização de pequenos projetos de atividade geridos por jovens. Ainda queremos que Borba seja efetivamente uma terra de oportunidades. Passa, como já disse, pela divulgação dos nossos recursos endógenos, da realização de certames, como é natural, pelo melhoramento da oferta turística e cultural e refazer a Feira do Queijo onde verdadeiramente pertence. E onde verdadeiramente pertence é em Santiago Rui de Moinhos. Não pode ser de outra maneira. Portanto, considerou um erro trazer para a sede do Concelho a Feira do Queijo?
Eu julgo que sim, porque ela nasceu em Santiago Rio de Moinhos. Santiago Rio de Moinhos é de facto a aldeia do nosso concelho que representa a produção do queijo, e é aí que ela se deve realizar. Em termos... Não, ia continuar ainda. Sim. Portanto, queremos, como já foi referido também, Borba mais empreendedora, portanto, criar um conselho municipal para o investimento, redução dos preços dos lotes industriais, como já referimos, no sentido de conseguir aí atrair alguns empresários, no sentido de provocar e fazer com que não exista, portanto, tanto desemprego. Queremos também uma Borba mais sustentável, que, como sabemos, pela relevância que tem a níveis ambientais atual e que terá certamente no futuro, queremos melhorar os serviços de recolha de lixo, criação de novos espaços verdes. Dou-lhe um exemplo que também constrange os municípios, que é os animais abandonados, aquele canil municipal que está completamente obsoleto, que tem que ser de facto repensado e que tem que aparecer com outras valências, certamente, coisa que não tem neste momento. Queremos ainda, para finalizar, uma Borba mais participativa. E mais participativa significa fomentar a participação cívica e política de todos os municípios, das pessoas, fazer com que as pessoas intervenham, votando naturalmente em determinadas propostas no quadro de um orçamento participativo, porque sabemos que alguns concelhos o desenvolveram e em Borba não passou disso mesmo, de se ouvir um zum acerca do orçamento participativo. No entanto, propostas desse orçamento participativo não existiram. E, sendo mais participativa, descentralizar as tais competências que já referi nas juntas de freguesia. São elas que estão junto que fazem um trabalho local, que conhecem efetivamente as pessoas e, claro que está, com a correspondente deslocação também dos recursos humanos e financeiros. Considera, portanto, ter condições financeiras para desenvolver todos esses projetos que tem para as várias áreas? Eu creio que sim, porque nenhum deles, aquilo que eu disse, não se tratam de projetos completamente transcendentes, que não se possam realizar. Sim, em termos de infraestruturas. Eu julgo que a política do betão, em termos de construção, isso já acabou, é tempo que já lá vai. Portanto, o que o Conselho sofre neste momento é ao nível, se calhar, de determinadas situações que têm os anos que têm. Estou a falar, por exemplo, da rede de águas, que está muito em voga agora. A perda de água que existe no nosso Concelho é abismal. É cerca de 60%. É abismal, e isso significa... Não, confirma-me que ronda os 60%. 50 e tal, seguramente. O que quer dizer que, efetivamente, é uma área de intervenção em que o município terá que seguramente estar preocupado nos próximos tempos. Trata-se, de facto, do maior projeto de envergadura que eu julgo que deva acontecer. Se vier a ser eleito, é uma promessa? É uma promessa, de facto, melhorar e diminuir seguramente as perdas de água que neste momento se verificam. Não uma obra reestruturante, portanto, de todo o sistema. Se os fundos comunitários permitirem que efetivamente isso possa vir a acontecer, não tenho dúvidas que é uma prioridade. Isso não tenho margem para dúvidas. Muito rapidamente, esta é uma questão para todos os candidatos a Borba. Esta é seguramente uma questão. Borba, cidade ou vila? Borba, cidade, seguramente. Porquê? Quais foram os benefícios, as mais-valias de Borba pelo facto de ter o título de cidade? As mais-valias, vamos lá ver. O
que eu considero é que Borba, o conceito de cidade de Borba já está enraizado e, portanto, não seria seguramente, isso seria um retrocesso em termos daquilo que a própria nomenclatura de cidade existe, agora não íamos retroceder e voltar para Vila outra vez, não é? Embora Borba, como sabemos, ainda há bocado referimos, não tem alojamento suficiente comparativamente com Vila Viçosa, que é uma vila, mas de qualquer forma eu considero que este passo foi dado e deve manter-se e Borba deve continuar efetivamente a ser cidade. Professor Agnel, muita coisa certamente haveria para esclarecer, para falarmos. Esperamos então a oportunidade do debate entre todos os candidatos. Um convite será feito, espero que aceitem todos, portanto um debate para essas e outras questões serem debatidas entre os seus colegas candidatos também a este município de Borba, já ao sufrágio de dia 1 de outubro. Agradeço-lhe a disponibilidade, não sei se quer, ainda tem um minutinho para poder acrescentar e também dirigir-se aos seus eleitores. Bem, então, para terminar, eu é que agradeço de facto este bocadinho, dizer que a minha própria motivação para efetivamente avançar como candidato às eleições autárquicas do dia 1 de outubro de 2017 tem a ver com a constituição de uma equipa em que tenho certeza absoluta que conseguir reunir uma equipa. Portanto, em todas as assembleias, vamos concorrer a todas as assembleias com equipas fortes, equipas com total desapego pelo poder, no sentido de efetivamente trabalharmos em prol dos municípios, sem margem para dúvidas. Portanto, ninguém é bom juiz em causa própria e por isso mesmo eu falo sempre em termos da equipa que no seu todo está constituída e que efetivamente conseguirá levar por diante aquilo que são os nossos projetos, a partilha de opiniões e de decisões que há de ser constante e por isso mesmo estamos perfeitamente preparados para a partir do dia 1 de outubro conseguirmos de facto gerir o município. Professor Agnel, muito obrigado pela sua disponibilidade e cortesia. Espero vir a entrevistá-lo e que seja a primeira entrevista, se os eleitores, portanto, do Conselho de Borba assim o entenderem, como Presidente da Câmara Municipal de Borba. Muito obrigada por ter aceito o convite e até daqui a uns tempos. Não serão muitos, porque certamente para setembro aqui nos voltamos a reunir. Muito obrigada. Muito obrigado também, estou seguro que sim.